Hoje queria falar de um evento recente no Parlamento canadiano, onde todos nele aplaudiram um nazi ucraniano. Volodymyr Zelensky, o presidente do regime ucraniano, também estava no Parlamento canadiano e também aplaudiu o nazi ucraniano, e até fez uma saudação bastante parecida com a saudação dos nazis alemães. Vamos começar por ver a biografia do nazi ucraniano que foi convidado para o Parlamento canadiano. O seu nome é Yaroslav Hunka, e ele fez parte da divisão SS Galician dos nazis. É verdade, a SS, a mais brutal divisão nazi responsável pelas maiores atrocidades que os nazis alguma vez cometeram, como por exemplo queimar mulheres e crianças vivas. E agora vamos ver como é que o orador do Parlamento canadiano apresentou este nazi ucraniano ao Parlamento. We have here in the chamber today Ukrainian Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians. Repararam nesta parte? Ele disse que este homem lutou contra os russos na Segunda Guerra Mundial. Apenas com isso, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento da história e com pelo menos 2 células cerebrais funcionais saberia que quem lutou contra os russos durante a Segunda Guerra Mundial foram os nazis. De facto, o nível de ignorância do orador e Parlamento canadianos vai além disso, porque os nazis ucranianos não lutaram contra os russos. Lutaram sim contra a União Soviética, que incluía a Ucrânia naquela altura. Por outras palavras, os nazis ucranianos matavam todos os que não fossem nazis, incluindo ucranianos que faziam parte do exército soviético. Isto para não falar em polacos e judeus em geral. Reparem que nem uma única pessoa no Parlamento canadiano sequer duvidou de uma única palavra que este orador muito ignorante disse. Todos eles e elas aplaudiram sem questões. Dito tudo isto, vamos analisar a situação e tentar explicar como tudo aconteceu e, a meu ver, há apenas 2 possibilidades e ambas são muito más para o sistema político canadiano. Na primeira possibilidade, temos de considerar que governo e parlamento canadianos são tão burros e ignorantes que nem sequer sabem a história mais básica de há apenas algumas décadas atrás, bem como nem sequer fazem uma simples verificação mínima do passado deste homem que convidaram para o Parlamento. Eles simplesmente ouviram dizer que lutou contra os russos e, portanto, só pode ser uma boa pessoa. Na segunda possibilidade, consideramos que sabiam perfeitamente quem este homem é e foi e apenas esperaram que ninguém se queixasse e, portanto, normalizariam o ato de aplaudir ou glorificar um nazi. Apesar de acreditar que há pessoas tão burras e ignorantes como a primeira possibilidade sugere, diria que a realidade da situação está mais próxima da segunda possibilidade. Ou seja, o governo e parlamento canadianos sabiam perfeitamente quem este nazi ucraniano era, porque não é possível convidarem alguém para o parlamento sem saber quem é e o que fez. A mais básica verificação do passado deste homem revelaria o que fez no passado e aquilo que apoia, e tenho a certeza que esta verificação existiu. Mas vamos por um momento considerar ou acreditar que esta verificação não existiu e que o governo e parlamento canadianos realmente não sabiam quem este nazi ucraniano foi. Se isto é verdade e não sabiam nem queriam saber do passado de um único ucraniano, como é que podem saber alguma coisa sobre o que realmente se passa na Ucrânia e aquilo que a Ucrânia fez nos últimos 10 anos, por exemplo? Como é que podem enviar armas e munições para um país do qual nada sabem? A resposta é simples, eles sabem perfeitamente o que se passa na Ucrânia e, de facto, dão apoio aos nazis na Ucrânia e estão orgulhosos do facto. Tanto que queriam aplaudir um nazi ucraniano no Parlamento canadiano e, de facto, fizeram isso mesmo. E no contexto canadiano isto é especialmente mau, pois há pouco tempo o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, chamava de nazis a todos aqueles que estivessem contra as políticas do seu governo. Ou seja, quem discorda com Justin Trudeau e com o seu governo são apelidados de nazis, mas quando Justin Trudeau e o Parlamento canadiano convidam um nazi verdadeiro para o Parlamento, alegam que não sabiam. Sim, claro, se acreditam nisto, tenho uma ponte para vos vender. Para além do mais, o governo canadiano é bem conhecido por causa de uma personalidade específica, Chrystia Freeland, a ministra dos Negócios Estrangeiros canadiana, que é neta de outro nazi ucraniano, um homem de nome Michael Chomiak. E é por isto que Freeland é uma apoiante ferrenha dos nazis na Ucrânia. De facto, eu diria mesmo que ela teve influência no convite a Hunka para o Parlamento canadiano, porque ela tem ligações diretas com nazis através da sua família. E temos ainda outra questão. Porquê é que um conhecido nazi vive sem problemas e sem pagar pelos crimes que cometeu no Canadá? Isto diz muito da sociedade canadiana e do governo canadiano, mas também se aplica aos Estados Unidos da América e à Europa, onde muitos nazis vivem sem problemas e sem sofrer consequências pelos seus crimes. E porquê?
porque os governos norte-americanos e europeus apoiam nazis e continuaram a apoiá-los durante muitos anos. Nos Estados Unidos, particularmente, este projeto de trazer nazis para os Estados Unidos até tinha um nome. Foi a Operação Paperclip. Em vez de acusarem estes nazis pelos crimes que cometeram contra a humanidade, os Estados Unidos, Canadá e Europa decidiram protegê-los, de forma a garantir que usariam a sua experiência para melhorar os militares dos Estados Unidos, Canadá e Europa. É por isto que muitos nazis vivem em paz e harmonia nos Estados Unidos, Canadá e Europa, porque os governos desses países protegeram-nos depois da Segunda Guerra Mundial. É também por isto que os Estados Unidos, Canadá e Europa têm bastantes grupos nazis. Nunca podem desaparecer porque os governos destes países garantem que continuam a existir. Recentemente até vimos grupos nazis nos Estados Unidos a elogiarem Joe Biden e a sua administração por enviarem armas para a Ucrânia. Christopher, there's a presidential race going on right now. Are you going to vote in 2024? What do you think is going to happen? My vote is useless. I think Biden's better than Trump because he sends rockets to Ukraine. In support of Ukraine, you mean? Hell Ukraine, hell hands up. Se bem se lembram, a mídia durante anos associava sempre grupos nazis a Donald Trump. Mas mais uma vez, a realidade e aquilo que a mídia propaga são coisas completamente diferentes. De facto, neste vídeo de grupos nazis a elogiarem Joe Biden, podemos ver um nazi bem conhecido, que já foi enviado pela CIA para a Ucrânia no passado, para que pudesse ajudar os seus amigos nazis ucranianos a matar civis no oeste da Ucrânia, na região de Donbass. Sempre que se fala da Ucrânia, há sempre nazis envolvidos, mas para algumas pessoas isto quer dizer nada e é nada mais que propaganda russa. A realidade não é importante para esta gente, não têm cérebro, são idiotas e fanáticos de um culto e limitam-se a seguir o dogma, aconteça o que acontecer. Pessoas racionais, ou pelo menos pessoas com consciência, pensam duas vezes em apoiar a mesma causa que grupos nazis. Mas isso não acontece com a maioria das pessoas nos Estados Unidos, Canadá e Europa, já que estas pessoas vão apoiar nazis se lhes disserem para apoiar nazis. Chegando a este ponto, conseguem imaginar o que Justin Trudeau disse depois do escândalo onde ele e o Parlamento canadiano aplaudiram um nazi ucraniano? Justin Trudeau pediu uma não desculpa e falou sobre propaganda russa. I also want to reiterate how deeply sorry Canada is for the situation this put President Zelensky and the Ukrainian delegation in. It is extremely troubling to think that this egregious error is being politicized by Russia and its supporters to provide false propaganda about what Ukraine is fighting for. É isto a que me refiro quando falo em fanáticos de um culto. Têm uma mentalidade onde, apesar de ter feito uma das mais desastrosas ações políticas de sempre, ou seja, aplaudir um nazi no parlamento do seu país, Justin Trudeau preferiu falar da propaganda russa. E só para que fique claro, Justin Trudeau aplaudiu de pé um nazi ucraniano, parte da mais brutal e violenta divisão nazi, as SS, que queimaram vivas mulheres e crianças. Mas para Justin Trudeau o problema é a propaganda russa. Pois é, mas afinal, como tenho vindo a dizer neste canal há vários meses, um canal que é ativamente censurado pelo YouTube, a alegada propaganda russa é de facto a realidade. E vamos agora focar-nos um pouco em Zelensky, pois ele é uma parte integral de tudo isto, tanto ou mais que Trudeau e o Parlamento canadiano. Tal como Trudeau, Zelensky sabia muito bem quem este nazi ucraniano era, pois qualquer ucraniano que lutou contra a União Soviética na Segunda Guerra Mundial era um nazi. No oeste da Ucrânia, a parte que recebe todas as armas, munições e dinheiro dos Estados Unidos, Canadá e Europa, o herói nacional é Stepan Bandera, mais um colaborador nazi responsável por matar milhares de polacos, judeus e soviéticos, que incluíam os ucranianos. Zelensky aplaudiu um nazi sem problemas, porque Zelensky é um apoiante de nazis e é o presidente de um regime nazi. De resto, esta não é a primeira vez que Zelensky está entre nazis, ou deu prémios a nazis, ou aplaudiu nazis. Em várias ocasiões, vimos Zelensky com guarda-costas com símbolos nazis nas suas roupas. Vimos Zelensky visitar e publicar fotografias com soldados ucranianos com suásticas, entre tantas outras coisas. Para os idiotas, que infelizmente são muitos na Europa e Norte da América, isto significa nada porque Zelensky é judeu. Para estes idiotas sem cérebro, parece que ser judeu absolve Zelensky de praticar qualquer mal, impede-o de apoiar nazis. E essa é mais uma demonstração da ignorância destes idiotas relativamente à história. Não sabem que judeus faziam parte do exército nazi. E também não sabem das atrocidades cometidas por judeus contra, por exemplo, palestinianos, entre outras coisas.
Tudo isto tem de ser ignorado porque destrói o argumento idiota que a Ucrânia não pode ser um regime nazi porque tem um presidente judeu. De resto, tenho a certeza que se Vladimir Putin fosse judeu, os mesmos idiotas já não usariam o mesmo argumento e continuariam a dizer que é maléfico ou que não é verdadeiramente um judeu. É o típico aqueles que eu apoio estão sempre certos e aqueles que eu não apoio estão errados. Algo que encontramos por todo o lado nos Estados Unidos, Canadá e Europa. É aquilo a que eu chamo de clubite aguda. São zombies completos que não pensam por eles próprios e apenas conseguem ver a preto e branco, entre o bem e o mal, ao mesmo tempo que ignoram o mal que apoiam. Saber a história é muito importante, porque quem não a sabe vai repeti-la de certeza. E é exatamente isso que se está a passar atualmente. Com o apoio que o Norte da América e a Europa estão a dar ao regime nazi na Ucrânia, estamos agora a ver nazis verdadeiros a serem aplaudidos, a receberem prémios. É a glorificação e normalização da mais nojenta, psicopática e violenta ideologia que este planeta alguma vez viu. E está a ser feito pelas mesmas pessoas no Norte da América e Europa que estão sempre a falar de democracia e valores, precisamente o oposto daquilo que os nazis que protegem apoiam. São também as mesmas pessoas que chamam de nazis e fascistas a todos aqueles que discordam deles e delas. São ainda as mesmas pessoas que criam e aprovam as leis nos nossos países, que criam impostos e que decidem para onde esse dinheiro dos impostos vai, nomeadamente para apoiar os nazis na Ucrânia. Centenas de milhões para os nazis e 0 milhões para escolas, hospitais e estradas nos nossos países. Pensem bem nisto e entendam que os que protegem o regime nazi ucraniano são os verdadeiros fascistas que alegam ser antifascistas. E estamos numa situação tão má que, sinceramente, não acredito que as sociedades norte-americanas e europeias consigam sobreviver a isto. Não é possível apoiar nazis e, ao mesmo tempo, ter uma sociedade normal e funcional, porque ao apoiar nazis estão a normalizar o extremismo. E não se esqueçam que todos os anos a Rússia faz uma proposta nas Nações Unidas para condenar a glorificação dos nazis por todo o mundo. Sabem quais são os países que nunca apoiaram tal proposta para condenar a glorificação do nazismo? Se disseram Ucrânia, os Estados Unidos, o Canadá e a maioria dos países europeus, então acertaram. Ou seja, exatamente os mesmos países que apoiam a Ucrânia agora. O apoio ao nazismo está bem vivo no Norte da América e na Europa e quem apoia a Ucrânia é um apoiante de nazis também. Espero que tenham gostado e até à próxima.